Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô com a mesma roupa do vídeo anterior, porque assim, gente, porque eu decidi gravar agora. É um momento que eu tô um pouco aflita não, sei lá, decepcionada também, e se eu já sou acostumada. Frustrada, né? Frustrada, eu acho que é isso a palavra certa. Mas assim, deixa o like aí, escuta aí e vê se... Eu sei que acontece com muitas pessoas isso, porque a gente tá, né, exposto a todo esse tipo de coisa, principalmente mãe solo. E assim, eu vou contar pra vocês aqui um pouco da minha vida, né? Assim, eu tive vários momentos da minha vida que... traumas, né? Tipo, muitos traumas que hoje eu ainda penso, tipo, nossa, vai acontecer tudo no mesmo jeito, porque as minhas 3 vezes aconteceu, sei lá, tô quase carregando. E assim, pra mim, na minha cabeça, vai sempre ser do mesmo jeito, nunca vai ir pra frente. Mas assim, né, se não der também, é assim, gente, o que acontece? Eu nunca falo aqui sobre o pai das crianças, sobre as crianças, sobre o meu interior, sobre a minha vida pessoal, sobre o que realmente acontece por trás das câmeras. Porque assim, o que eu gravo pra vocês é a minha rotina de dona de casa, de mãe, solo, minha rotina normal. Não chego pra falar nada do que acontece sobre as minhas frustrações. Às vezes tem dia que eu não consigo nem levantar da cama, porque é muito cansativo, é frustrante, muitas coisas que a gente olha e vê assim que a gente não faria assim se a gente fosse o lado oposto, mas infelizmente nem todo mundo é igual, né? Assim como eu tô falando das pessoas que passou pela minha vida, que também nem todo mundo são iguais também, entendeu? Mas eu tive o azar de ter passado por isso, decorrente na minha vida. Então assim, eu engravidei da minha filha, que agora ela tá com 14 anos. Eu tinha 17 anos de idade. Tinha 17 anos, foi uma gravidez na adolescência. Mas assim, eu já vim de uma infância que eu lutei muito. Tipo, com 11 anos de idade eu já me esforçava pra trabalhar, pra ajudar minha mãe dentro de casa. E com 14 anos de idade eu já trabalhava. Não sei se era, já trabalhava. Logo quando eu vim embora aqui pra São Paulo, eu já trabalhava de carteira assinada. Então assim, trabalhava, estudava e lutava pra melhoras, né? Porque eu e minha família sempre pagou aluguel, e minha mãe sempre pagou aluguel. Aí, desde os meus 14 anos. Então, com 17 anos, comecei a namorar, achando que as coisas, né? A pessoa andava com a Bíblia debaixo do braço, que é santo. Pra mim, todo mundo que era da igreja, eu era muito imatura, vim de uma família que é muito simples e ensinava muito a gente a ser bondoso para as pessoas. Mas então o lado maldoso das pessoas a gente não via. Então eu era muito imatura, acreditava em todo mundo. Para mim, todo mundo que era da igreja, que frequentava a igreja, era a pessoa perfeita. Porque a gente era, tipo, se tá na igreja é pra tá e pronto, e é pra agir certo. Porque não adianta você estar num lugar e ficar o tempo... Mesmo que a gente não é perfeito, mas a gente tenta buscar, né? Buscar o certo, né? Que é coisa simples, gente. É só não enganar as pessoas, não enrolar as pessoas, não mentir, não... É só essas coisas simples que eu acho que é caráter, né? Não é nem sobre... né? Não é sobre igreja, não é sobre religião de ninguém. É sobre caráter, né? Porque não vai dizer nada se a pessoa é de religião ou não. Mas assim... Ó, tremendo. Mas assim... Aí comecei a me relacionar com a pessoa e tal, engravidei da minha filha, tinha 17 anos, a pessoa era mais velha que eu. Ok, aconteceu e engravidei na adolescência. Aí tipo, eu já não tinha uma vida de adolescente, de estar saindo, eu era sempre de casa pro trabalho, escola, e assim, mas tudo bem, né, acontece com qualquer um. Mas eu fui muito julgada pelas pessoas, porque as pessoas acham que uma jovem, uma adolescente tá grávida, é porque é uma menina dada, é uma menina isso, é uma menina aquilo, é a menina que
que é desobediente, que não respeita, que não sei, é tipo assim, não acha assim que pode acontecer das pessoas boas também, né? Acha só que a pessoa é aquela pessoa que já andava pra festa, não é. Mas enfim, aí falei com o pai da minha filha, que tava grávida e tal. Ele, eu não tô preparado pra ser pai. Beleza, eu tinha que estar preparado pra ser mãe, não tinha que fazer, tava aqui, tava ali. Infelizmente, beleza, segui essa gravidez sozinha e tal. Aí veio o momento de registrar quando a menina nasceu. Aí, por mim, eu não queria. Mas a minha mãe, né, eu tinha acabado de fazer 18 anos, tive ela com... Depois de alguns dias que eu fiz 18, eu tive ela, né? Mas sempre fui responsável, cuidei, trabalhei, fiz enxoval, dei de tudo que era necessário para uma criança sobreviver. E nisso, gente, eu começou a me incomodar e falar coisas e tal. Eu não quero tocar muito no assunto, porque, sabe, eu não tenho nada contra mais essa pessoa. Eu, assim, me chateei pra caramba, porque o meu sonho era casar, depois ter filho e estar com a pessoa. Esse era o meu sonho. Mas infelizmente não é assim, né? O mundo de hoje não é tão perfeito assim, né? Não é história de contos de fadas. Aí, eu falei, não, tá me incomodando, vamos na justiça, pagar a pensão e tal. Mas beleza, desde o momento que eu coloquei na justiça, aconteceu várias outras coisas que não vem ao caso, não é viável contar também. Aí saí da cidade, fui pra outra, fui morar em outro lugar, que eu tava me sentindo muito incomodada. E aconteceu que não pagou pensão, tipo, ficou 9 anos criando a menina sozinha, 9 anos. Depois que eu fui atrás pra regularizar, fui amigavelmente, né? Porque eu vi que também não adiantava guardar essa mágoa, essa raiva dentro de mim. E tinha que me ajudar. A menina já tava com 13, 12 anos de idade já, entendeu? Então ela precisava das coisas. E não é certo eu estar me martirizando, eu estar me crucificando por algo que não é obrigação só minha. Mas enfim, quando a minha filha tava com uns 3 anos de idade, eu comecei a namorar com outra pessoa, né? Fiquei 3 anos ali e tal. Aí tomando remédio e tal. Mas, gente, eu nunca sabia tomar remédio direito. Nunca busquei orientação nenhuma, assim, né? Tomava e tal, não sei o que aconteceu. Tomei um antibiótico e eu não sei se foi isso também, né? Não sei, não dá pra entender. Aí, enfim, engravidei do meu filho, né? Do Miguel. Que, gente, porém foi do mesmo jeito. Tipo, já 2 gravidez, sendo abandonada, cuidando sozinha da gravidez, levando a gravidez sozinha. Tinha 18, 19, 20, 21 quando eu engravidei do Miguel. Aí beleza, né? Fiquei sozinha ali e tal. A briga por ajuda, brigando por ajuda. Moramos um tempo junto, mas a minha filha era o muro entre a gente. Então eu falei, tá, se esse muro tá te incomodando, então esse muro sempre vai permanecer na minha vida, porque não tem o que fazer. Então, cada um pro lado, pronto. Hoje paga. Hoje não, né? Eu pagava R$200 de pensão e brigava, achava que tava dando no mundo. Quando eu pedia um presente de aniversário, alguma coisa, ajuda com a escola, ajuda com material escolar, ajuda com remédio, nunca me ajudou. Sinceramente, nunca me ajudou. Aí, ok. Não deu certo também, vi que não tava dando certo, porque se a minha filha era um muro, então ok, né? Aí foi quando, depois de mais 3 anos, tô contando só o resumo, gente, porque em meio a esse tempo aconteceu várias e várias coisas, né? Aí engravidei do Heitor, né, que infelizmente foi da mesma forma. Eu tinha vindo embora de uma cidade, tinha ido pra cidade, peguei a certa da empresa, fui pra cidade, larguei tudo pra estar ali e comprei tudo na outra cidade. Daqui a pouco voltei embora só com a mala e meus filhos e voltei grávida. Aí, não é meu filho, isso e aquilo. Aí veio tudo isso, tive que passar por tudo isso mais uma vez, né? Aí que acontece que segui normal com a gravidez e tal, sozinha, novamente sozinha. Até no último momento eu fui enganada, porque falava que tava trabalhando pra cuidar do meu filho, pra vir embora e cuidar do meu filho e tal.
E eu confiando nisso, confiando, a gravidez inteira, aí tal, tal. É isso, né? Aí, meu filho nasceu, disse que veio registrar, mas já tinha o caso com outra mulher e falou pra essa mulher, né, que veio foi fazer teste de DNA, coisa que eu não esqueço, gente. Eu tento, mas foi muitas palavras que me machucou muito. Isso foi uma das mínimas palavras, tá? Aí falou que veio foi fazer teste de DNA pra outra e com meu filho no colo. Registrou o menino com meu filho no colo falando isso. Aí eu já fiquei, no momento que eu tinha ido pra casa, e aconteceu essa cena toda, eu já fiquei nervosa, no momento que eu não podia passar nervoso, já passei nervoso, porque tava com meu filho no braço, mentindo pra outra pessoa que veio fazer teste de DNA, porque pra ver se o filho era, sendo que registrou normal, sabia que era, sabe que é. Aí, beleza. Aí foi embora de novo, dizendo que ele tava indo trabalhar, né, e que daqui 3 meses voltava, que a gente ia ficar junto e tal e tal. Só sei que quando meu filho completou, não sei se foi 4 meses ou 5 meses, não lembro direito, eu descobri que essa pessoa tava com uma mulher grávida já. Aí, tipo, eu falei, cara, outra decepção, né? Outra decepção. Início eu sozinha, com as 3 crianças, morando em 2 cômodos, me virando, fazendo faxina, me virando pra sustentar eles, porque eu não podia trabalhar, como meu filho tava com 3 meses, não podia trabalhar fora. Eu tive que fazer faxina, fazer bicos pra mim tá conseguindo cuidar do meu filho, né? Porque a creche só aceitava depois dos 4 meses. E eu morando sozinha, dessa forma. Fiquei um tempo na casa da minha mãe, mas minha mãe era casada também e não tava dando certo, né? Aí fui com 3 crianças também, nunca fui de tá incomodando ninguém, mesmo que a minha mãe, mas eu tava com 3 crianças e tinha o marido dela. Enfim, aí passei por tudo isso de novo, né? Mais uma vez, tipo, a terceira vez. Por isso que eu falo, parece que a minha vida foi assim, ó, vai acontecer, se acontecer vai ser assim e assim, assim. E já tava escrito, né? Ok. Aí eu na luta, que eu sempre tive fé também, e Deus sempre me ajudou, né? Pra cuidar dos meus filhos, eu creio que foi Deus, porque eu sozinha já tinha desistido há muito tempo. E nisso, eu fiquei com os 3, arrumei um relacionamento, a gente se separou várias vezes, mas assim, enfim, né? É a pessoa que os meus filhos consideram como pai até hoje. E assim, teve idas e vindas, passei por muitas frustrações também. Aí, hoje em dia, é muito difícil, porque o pai dos meus filhos não pega um final de semana, paga 300 reais de pensão, tipo, pagava menos, agora esse faz 1 ano e pouco que paga um pouquinho a mais. E assim, acho que tá dando mundo pras crianças, tá dando tudo. Eu, nessa casa que eu moro aqui, pra dar o conforto pras crianças, porque na minha cidade a casa não é barata, né? Então eu pago caro na casa, é 1.400 de aluguel, tipo, pra cuidar de criança, pra dar conta. Ok, mas eu dou conta, graças a Deus, tenho o meu trabalho. Se surgir bico, tô fazendo uma coisa, fazendo outra, tô sempre nativa pra cuidar dos meus filhos. E eu me frustro muito, porque eu não tenho tempo pra mim. Eu canso, né, gente? É 24 horas sendo mãe, trabalha fora, sendo dona de casa. Às vezes a gente quer só deitar, fechar o olho e pensar na vida. A gente não consegue, entendeu? Porque tem que estar cuidando das crianças. Final de semana os pais não pegam nem pra mim trabalhar, tem que estar correndo atrás de um e de outro pra olhar meus filhos, pra mim trabalhar final de semana. O meu filho mais novo, eu levo pro trabalho na semana, tipo, eu levo pro trabalho, me incomoda, porque ele é um menino que ele tem hiperatividade, tem TDAH. Então, assim, imagina como que é a luta, né? Eu trabalho com ele, ainda bem, graças a Deus, que lá eu tenho os parentes dele que tem lá essa empresa. Aí me ajuda bastante, né? Me ajuda bastante, me dá a oportunidade de estar trabalhando, de estar podendo levar ele no momento que eu posso, que não der pra mim deixar com outra pessoa. E assim, aí eu recebo muitas críticas ainda, porque tipo, manda 300 reais, não manda nada de aniversário, final de ano é todo material, as coisas, é tudo eu que compro, tudo eu que faço. Mas assim, tô falando isso, gente, não é reclamando, porque graças a Deus, Deus me deu uma capacidade muito grande de ser mãe, independente, né? Porque graças a Deus eu sempre fui independente. Mas assim, estou falando para explicar um pouco para vocês o porquê que às vezes eu fico muito chateada, porque que às vezes eu não consigo pegar o celular para gravar
que às vezes eu passo a noite inteira em claro. Deus que abençoa muito, porque eu já não entrei em uma depressão, mas eu tenho muitas crises de ansiedade. Tem dia que eu não consigo conversar com ninguém, tem dia que eu não consigo desabafar, porque eu não consigo, na verdade, eu não consigo fazer isso. Eu não sei nem como que eu tô fazendo isso agora, desabafando um pouco com vocês, mas é um pouco da minha história, porque vocês sempre vê eu gravando vídeo, mas não sabe o real, a minha real história, né? A minha história, e isso é uma história de superação. Eu, às vezes, eu tenho meus traumas, eu tenho minhas frustrações, mas eu falo pra você, mulher que vive um relacionamento abusivo, que é mãe solo, que o pai abandonou a criança, que a gente consegue, que Deus dá força, que a gente consegue, que a gente é muito mais que vencedor. Os pais também solo aí, que cuidam de criança, que também tem mãe que abandona filho. Infelizmente tem mãe que abandona filho. Uma coisa que eu achei que nunca fosse possível na vida uma mãe fazer isso. Homem eu sei porque eu já passei por 3, então sempre se eu encontrar mais pessoas na frente, eu vou sempre achar, não, será, né, será? Eu sempre, tipo, eu vou estar em total observação com essa pessoa, porque na minha vida só aconteceu isso, entendeu? Então, é minha defesa. Então, tipo, eu já crio aquilo pra me proteger. Então, eu já fico observando, insegura. E eu não acho ruim eu ser insegura, entendeu? Porque eu tenho agora... Antes, beleza, eu não tinha filho e tal, e achava que tudo era mil maravilhas. Agora eu tenho filhos, então eu tenho que ser insegura, porque eu tenho que estar protegendo eles. Tenho que saber com quem eu estou para estar protegendo eles, porque eu movo céu e terra para proteger, entendeu? Infelizmente, quem deveria estar protegendo, cuidando, não está, mas eu estou fazendo minha parte, né? E esse é o mais importante, é eu fazer minha parte. Então, assim, gente, eu fico frustrada sim com essas coisas. Eu sei que eu tenho que esquecer isso e Deus me dá forças pra estar aqui até hoje, tá cuidando. Mas assim, eu sou, tipo assim, eu não, muitas mulheres que é mãe solteira, tem, tipo, tem pessoas que criticam a gente, as próprias mulheres criticam. Talvez teve uma vidinha perfeita de uma maravilha, nunca passou por isso, não sei, né? Mas a gente sofre preconceito das próprias mulheres. Eu já sofri preconceito com os meus filhos na escola, porque eu sou mãe solo. E tanto que eu falei assim, olha, eu sou mãe solo, sim, você nunca vai ver um pai aqui tendo que tá vendo reclamação do filho, que o filho tá isso, ou que o filho brigou com um coleguinha, porque só existe eu. Mas não pode ter essa diferença só porque não tenho pai, entendeu? Porque eu tenho certeza que os meus filhos vivem bem melhor na minha casa, só comigo, do que em um lar que geralmente, não tô generalizando tudo, mas em um lar que tem um pai e uma mãe, que vê um pai agressor, um pai alcoólatra, um pai que pega as coisas para vender, para trocar por porcaria. Então, assim, 1000 vezes o meu lar, com meus filhos, com minhas crias aqui, que vive normal, uma vida normal. Ah, não tem um pai? Não tem. Mas também não tem aquele pai abusivo, entendeu? Narcisista. Então, assim, não sei porque que as pessoas têm tanto preconceito de uma mãe solo. Eu não sei, entendeu? Às vezes eu já recebi pessoas falando assim, ah, teve 2 filhos de um bosta, tipo, desculpa a palavra. Por que que foi ter o terceiro? Gente, o terceiro foi de outra pessoa, mas quem é que vai ler mente de alguém? Porque se a gente olhar essa pessoa, sabe que a pessoa não vale nada, a gente já teria saído fora a tempo, que nem um idiota estaria ali, entendeu? Mas assim, como eu falei, eu vim de uma criação muito assim, simples, que acredita nas pessoas, que respeita as pessoas. Tanto que até hoje em dia, se uma pessoa mais velha que falar coisa pra mim, eu abaixo a cabeça, porque eu tive a criação de não responder os mais velhos. Agora que eu tô tendo essa proteção por causa dos meus filhos, e eu sei que tem muitas pessoas que são mais velhas aí que são terríveis, não são mais aquelas pessoas que merecem respeito. Como chegar para falar de uma mãe solo, de reclamar de uma mãe solo. Não existe isso, gente, não existe, entendeu? Aí coloca o pai como um coitado,
O pai pode sair, o pai pode trabalhar de boa, sem impedimento de horário, por causa de filho. O pai, se vocês verem um pai num bar, ninguém fala nada. Vocês não, né, gente? As pessoas. Tipo assim, ninguém fala nada, legalzinho e tal. Até se relaciona com a pessoa. Mas agora vai ver uma mãe fazendo qualquer coisa. Tá que pra mim eu não vejo graça também em deixar os meus filhos com alguém pra mim tá nessas coisas. Até que eu não acho graça. Mas assim, a gente é criticada, né? A gente é criticada. Então assim, eu falo pra nós mães solos que cria filho sozinha, que eu acho sim, eu creio que vai ter recompensa de Deus por a gente estar cumprindo nossa obrigação, pra gente estar amando, que é só um amor que chega perto do amor dele, é o que a gente tem por um filho, que pai também teria, mas infelizmente, né, não tem. Vai de caráter, não vai de pessoa, de ser humano, não, entendeu? Mas assim, eu recebi muitas críticas esses dias, porque eu gravei vídeo das crianças, brincando com as crianças e tal, e falaram que... falaram, gente, que... Por que as crianças isso, por que as crianças aquilo, que as crianças sentem falta. Mas, gente, eu vou obrigar um pai a ser presente na vida do meu filho, se não quer ser, né? Fazer o quê? Mas eu já obriguei muito. Pega aqui, vem aqui ver. Eu vou levar na porta da sua casa e vou deixar aí. Que o menino chorar. Gente, se eu mostrar o áudio que o menino chorando à noite, eu não aguentava de choro também, vendo ele. Mãe, eu tô com saudade do meu pai, chorando, chorando, chorando. Mãe, por que todo mundo tem pai e eu não? E chorando, chorando, e isso me machucando. E uma vez, meu filho, todos têm celular aqui, né? Uma vez meu filho pegou o número do pai e mandou mensagem. Oi, pai, tudo bem? Tô com saudade. Me adiciona aí, me responde aí que eu quero falar com você. Que eu tô com vontade de falar com você. Foi desse jeito. Eu poderia até colocar esse vídeo aqui, esse áudio aqui, mas não vou pôr, pra não ficar expondo. Já expus demais, né? Tanto que também não adianta. A pessoa tá se fazendo de bonzão, de todo lá poderoso, e enquanto a gente tá se lascando aqui, e eles ainda humilham a gente, né? Mas assim, meu filho várias e várias vezes, e respondeu meu filho? Não respondeu meu filho, ficava todos os dias olhando no WhatsApp. Aí eu peguei o celular dele e bloqueei a pessoa. Falei, não, já que não respondeu meu filho, eu vou bloquear. Porque meu filho tá todo dia olhando. Eu falei, filho, não precisa mais. Esquece, o dia que quiser te responder, vai te responder. Se não quiser também, esquece. Pode deixar pra lá. Porque ele ficava todo dia olhando no celular pra ver se tinha resposta. Então, gente, esse vídeo tá ficando longo demais. Eu recebi várias perguntinhas no Instagram sobre por que é só eu e as crianças, que eu nunca falei sobre o pai, por que os pais não pegam na semana, eu nunca veio eu falando nada. Então, assim, é porque aqui eu gravo a minha rotina, né? Mas a minha rotina também quer dizer isso, né? Passar por tudo isso. E hoje foi um momento muito triste, porque eu fico pensando no Natal, Ano Novo, e eu não posso fazer muita coisa por eles. Aí eu tento fazer da forma que eu consiga fazer, mas eu tô vendo que as pessoas não estão se importando, não querem fazer nada por eles. Tipo, gente, é o mínimo pra criança. Um oi, filho, tudo bem? Já deixa a criança feliz. O mínimo, eu tenho certeza que o mínimo deixa feliz. Tenho certeza disso. Mas infelizmente, né? É esse o vídeo explicando um pouco do que aconteceu na minha vida. Eu tô me segurando muito aqui porque eu tô muito nervosa. Muito, muito, muito. Não sei o que vou fazer. Não sei. Simplesmente eu vou pôr minha cabeça no lugar, né? Tomar um remédio, que minha cabeça tá doendo muito. E descansar. Pôr minha cabeça no lugar. Esperar ele chegar da escola. E é isso, gente. E curtir a minha folga em casa. Então foi isso. Deixa um like aí pra me ajudar. É por isso também, esse motivo que eu tô tentando tá aqui na plataforma pra tentar mostrar também, né, gente, que a gente consegue, que a gente é capaz. Não é por nada, tipo, porque eu quero seguidores, eu quero... Isso é consequências. Mas eu gravo vídeo mais porque eu gosto, apesar de eu ser tímida e tudo, mas eu gosto de estar gravando vídeo, porque
mostrar. É uma forma também que eu tenho de tá mostrando a minha rotina. Tanto que tem muitas pessoas também que vê a rotina e falam, nossa, você sozinha consegue, tá? Todo mundo consegue, gente, todo mundo consegue. É só a gente nunca desistir, né? Então é isso. Não vou falar que espero que tenham gostado do vídeo, porque o vídeo não foi lá, essas coisas, aquela coisa toda de... Um vídeo super interessante, né? Coisas mesmo de problemas, então isso não tem nem que tá feliz, né? Mas infelizmente, gente, então o vídeo é esse. Não sei se eu vou postar esse vídeo, se você estiver vendo esse vídeo aí, né? Porque postei, mas eu não sei. Não sei como que vai estar meu psicológico daqui a 1 ou 2 horas. Mas é isso, gente. Não deixe de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo. Até o próximo vídeo.